Irmãos, que a graça e a paz do Senhor sejam conosco neste momento. Nesse momento de chamada à adoração, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 134. Esse primeiro momento do culto, o qual o Senhor ele chama o seu povo à adoração. Salmo de número 134. E diz assim a santa palavra do Senhor: Cântico de romagem. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Nesse momento, então, iremos fazer uma oração ao Senhor nosso Deus, uma oração de invocação. Eu quero pedir que o nosso irmão presbítero Judeon esteja, então, fazendo essa oração. Pai nosso, nós te louvamos. Te damos graça, ó Deus, por estar aqui mais uma vez, com esse objetivo, ó Deus, de te adorar, de te louvar, de apresentar, ó Deus, hinos agradáveis a ti, ó Deus, cânticos espirituais, momento de confissão da tua palavra, leituras dos salmos, ó Deus, e poder ouvir da tua boca, ó Deus, nos ensinando como devemos andar, como te adorar, esse que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz, o Real Conselheiro, o Guarda de Israel, a Raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã. Te adoramos, Senhor, te louvamos, e tudo isso, ó Deus, te agradecemos. É o nome santo de Jesus. Amém. Nesse momento eu quero pedir que você se coloque de pé. Estaremos então respondendo ao Senhor, cantando o Salmo de número 122. Deuteronômio capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 21. Esse momento do culto é separado então para que nós
na presença do nosso Deus, estejamos confessando a Ele os nossos pecados e falhas. Deuteronômio 5, do versículo 6 ao 21, diz assim a santa palavra do nosso Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nenhum estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardastes o dia de sábado. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os seus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Nesse momento, então, eu quero convidar que você baixe sua fronte, esteja orando ao Senhor, confessando os seus pecados e falhas. E logo após alguns instantes, eu estarei orando ao Senhor, agradecendo a Ele pelo perdão dos pecados. Ore ao Senhor, sempre lembrando que somente Deus tem poder para perdoar pecados. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, neste momento, Senhor, em Tua santa presença, ao ouvirmos a Tua santa lei, somos constrangidos, Senhor, porque percebemos que temos pecado contra Ti, contra o nosso próximo, e muitas vezes contra nós mesmos, por meio de pensamentos, palavras e ações.
E a nós cabe o corar de vergonha. E, Senhor, entristecidos e contritos, confessamos a Ti os nossos pecados e falhas. E por isso nós Te rendemos graças, Senhor. Porque Tua palavra nos garante que, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sendo assim, Senhor, nós Te rendemos graças. Porque confessamos a Ti, Senhor, e temos a certeza do perdão, não pelo nosso mérito, ou até mesmo pela nossa confissão, mas pelo sangue do Teu Filho amado, que foi derramado na cruz e morreu em nosso lugar, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por isso nós Te rendemos graças, Senhor, pela salvação. Mas ainda Te clamamos, Senhor, que o Teu Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, para que a santificação, Senhor, progrida cada vez mais, Senhor, e que possamos voltar domingo após domingo para esse local para Te adorar, mais santos do que saímos. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas. Essa é a nossa oração de gratidão, de perdão de pecados. Em nome de Jesus. Amém. O Salmo 66, versículo 16, diz assim: Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. Amém. A palavra do Senhor, então, mostra a benfeitoria que o Senhor fez em nos salvar. E nesse momento, iremos cantar ao Senhor o Salmo de número 70. Quero pedir que a igreja se coloque de pé para o Salmo de número 70. Nesse momento, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no texto de Hebreus, capítulo 7, do versículo 4 ao versículo 10. Essa terceira parte do culto. Certo que estamos na presença do nosso Deus, que Ele se faz presente, que Ele perdoou os nossos pecados. Essa terceira chamada, a dedicação, Hebreus capítulo 7, do versículo 4 ao 10. É o momento então que nós reconhecemos que o Senhor tem nos sustentado, tanto pela entrega das nossas posses, também como a entrega do nosso coração. Hebreus capítulo 7, versículo 4 ao versículo 10, diz assim a santa palavra do nosso Deus:
Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora não tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive, e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Amém. Neste momento, então, os irmãos que vieram preparados para depositar os seus dízimos e ofertas podem se dirigir ao gasofilácio, enquanto nós entoamos o cântico ao Senhor. Nos posso colocar de pé para cantarmos ao Senhor. Vamos cantar o cântico: grandes são as tuas obras, Senhor, do mundo. Senhor, todo poderoso.
momento eu quero pedir que o nosso irmão Diácono Djalma esteja orando ao Senhor, agradecendo por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Santíssimo Deus, maravilhoso, bondoso e soberano Pai, nós te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos te agradecer, Senhor, pelos meios de graça que o Senhor tem nos concedido, mesmo sem merecimento nenhum, Pai. O Senhor tem nos abençoado. Neste momento, Pai, queremos te pedir pela vida de cada irmão aqui presente, cada visitante, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um deles, com o sustento, Pai, com o pão de cada dia, com o trabalho, Senhor, e que possamos vir grato à Tua santa presença, Senhor, trazendo assim nossos dízimos e ofertas, para que o Teu nome seja exaltado, glorificado e engrandecido aqui nesta cidade. Por isso, Pai, nós te pedimos também que o Espírito Santo conduza o conselho desta igreja, para que essas ofertas e esses dízimos sejam destinados tão somente para a honra e glória do Senhor. Essa é a nossa oração, agradecidos, em o nome santo, precioso e maravilhoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, neste momento eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, o texto de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Do versículo 12 ao versículo 20, João capítulo 8, do versículo 12 ao 20, diz assim a santa palavra do Senhor. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo. Logo, o testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: Onde está teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Amém. Nesse momento então de chamada edificação, nos preparando para a pregação da palavra do Senhor, iremos cantar o Salmo 96 e o Salmo de número 24. Do cântico, cantai ao Senhor um cântico novo. As
A igreja pode sentar. Neste momento, quero convidar o reverendo Janderson, que estará então pregando a palavra do Senhor nesta noite. Será o expositor da palavra de Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz seja convosco. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro 2 de Samuel. Aliás, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7. Do verso de número 3 até o verso de número 17. Mas antes, vamos orar mais uma vez, suplicando ao Senhor que nos ilumine. Senhor, nosso Deus e Pai, diante de Ti nós estamos. Confessamos que Tu és tudo para nós e sem Ti não somos nada. Sem Ti estamos desprovidos. A vida não vale a pena ser vivida sem o Senhor. Senhor de toda glória, Tu estabeleceste para nós o nosso Senhor Jesus Cristo, Teu amado Filho, como nosso grande sumo sacerdote, nosso profeta, nosso Rei. Ó Senhor, Tu és verdadeiramente nosso amigo. Tu fazes a vida valer a pena.
Tu enches de alegria indizível e cheia de glória os nossos corações. Tu transformaste as nossas vidas, pois outrora servíamos a ídolos, mas agora servimos ao Deus vivo e verdadeiro. Nós te agradecemos pelo dom das Escrituras. Pai, nós oramos suplicando a ajuda do Teu Santo Espírito, a iluminação dele, pois qualquer sermão não terá nenhum efeito final sobre quem quer que seja, não terá nenhum efeito transformador de vida, a menos que por Teu Espírito Tu venhas e derrame luz sobre as mentes e corações obscurecidos e entenebrecidos. Portanto, ajuda-nos, Senhor, a amarmos verdadeiramente a Tua palavra, por amor de Jesus Cristo, no nome de quem oramos e pela mediação de quem nos achegamos a Ti. Amém e amém. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 7, do verso de número 2 até o 17, diz a Escritura: Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que vos voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarote, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins, os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bate-Car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs em Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades dos filisteus, ou as cidades que os filisteus haviam tomado a Israel, foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando de Betel, por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos os lugares, porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali onde julgava a Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Na verdade, nós temos diante de nós uma narrativa que começa aqui no capítulo 4, bem antes do capítulo 7. Começa no capítulo 4, Israel parece sair de Siló, Israel parece acampar em Ebenezer contra os filisteus. Eles são derrotados e então eles fazem uma pergunta aos anciãos: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Se você olhar o capítulo 4, verso de número 3, eles estão perguntando isso: por quê? Por que o Senhor nos feriu? E eles não esperam respostas, eles dão a solução. Veja o verso de número 4,
ou verso de número 3 do capítulo 4, diz: tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. E qual é o resultado? No capítulo 5, o relato é que os filisteus tomaram a arca e a levaram a Ebenezer, ou de Ebenezer a Asdod. No capítulo 5, verso de número 1, nós temos essa informação. Os filisteus tomaram a arca e então eles põem ali no templo de Dagon. Capítulo 5, verso de número 1 diz isso: e a mão do Senhor castiga duramente ali os filisteus, os de Asdod e os assola. Javé então feriu aqueles homens com tumores. Se você conhece bem a história, lembrará disso, com tumores tanto em Asdod como em todo o território. E se você não conhece a história, olhe para o capítulo 5, verso de número 6. O Senhor está fazendo isso, e os filisteus resolveram então enviar a arca do Senhor de volta para a cidade, ou de cidade em cidade, até chegar ao seu devido lugar. Foi o que eles fizeram. E a primeira cidade é Gate. No capítulo 5, verso de número 8, nos diz isso. Então Deus fere os homens de Gate, a semelhança do que fez com os homens de Asdod, do menor até o maior. E os homens de Gate então enviam a arca a Ecrom. Eles enviam para outra cidade. E chegando em Ecrom, os moradores daquela cidade dizem o seguinte, veja aí, capítulo 5, verso de número 10, transportaram até nós a arca de Deus, ou do Deus de Israel, para nos matarem, a nós e ao nosso povo. Então eles resolveram fazer o quê? Devolver a arca. Resolveram devolver a arca, e diz o final do verso de número 11 do capítulo 5, porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigara duramente ali. Lembre-se de que o capítulo 6, ou no capítulo 6 nos é dito que a arca da aliança, ela esteve por 6 meses na terra dos filisteus, capítulo 6, verso de número 1. Então, eles chegaram a Bet-Semes. A arca da aliança, mais uma vez, voltou para Israel, mais uma vez está no poder deste povo, e ela então retorna carregada em uma carroça. Se você conhece bem a história, você se lembra, uma carroça com 2 vacas leiteiras, e então essas vacas elas tinham acabado de parir 2 bezerros, e a arca então chega em Bet-Semes. E Bet-Semes era um pequeno povoado de Judá, que ficava perto da divisa ali com os filisteus, como nos é dito no capítulo 6, verso de número 12. Era uma cidade dos levitas. Josué 21:16 diz isso. E no versículo 15, os levitas oferecem holocausto ao Senhor. Mas o que acontece em seguida? Olhe para o verso 19. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Capítulo 6, verso 19. E no versículo 20 e 21, as pessoas em Bet-Semes estão ali e não querem mais a arca da aliança, porque lá também Deus os feriu. E note, é cidade de Israel. E Deus os fere também. Mas observe atentamente que os homens de Bet-Seme, ou o que eles haviam feito, eles haviam juntado com a arca da aliança os 5 ratos de ouro e os 5 tumores de ouro que os filisteus enviaram de cidade em cidade. Eles juntaram isso. Outra coisa digna de nota é que aparentemente eles colocaram a arca do Senhor em uma laje de pedra, em algum lugar no meio de um campo, e ela se tornou ali uma atração turística, uma espécie de atração turística, onde todo mundo ia e ficava olhando. Então esses homens aprenderam pouco com as suas experiências anteriores acerca da arca da aliança, e finalmente ela é levada então a Kiriat Jearim, onde permanecerá por 20 anos. Essa é a história. Eu estou dando contexto para nós chegarmos no nosso texto.
E a última coisa que nós lemos, então, no final do verso de número 2 é: e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. No capítulo 7, onde nós lemos o verso de número 2. O que é que eles estão fazendo? Eles estão lamentando ao Senhor. E o primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, é de fato um capítulo importante nos livros, no primeiro e no segundo livro de Samuel. E assim como 2 Samuel capítulo 7 é também um capítulo muito importante para este livro. Entenda-me, todos os capítulos eles são muito importantes, em todo o livro, é claro. E no conjunto da obra nós temos isso, mas há algo especial, há algo especialmente significativo no segundo livro de Samuel, no capítulo 7. No segundo livro de Samuel, no capítulo 7, é onde nós encontramos a aliança que Deus faz com o rei Davi. Mas no primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, onde nós estamos aqui, nós vemos a paz restaurada a Israel. Então aqui nós vemos Samuel governando não apenas como um profeta, mas também como um juiz. É o que nós temos visto. Por 20 anos Israel esteve sob o domínio dos filisteus. Essa é a história, essa é a narrativa. Então Israel esteve virtualmente em um tipo de servidão aos filisteus durante 20 anos. Mais tarde, na leitura, na altura do capítulo 13, e eu penso no capítulo 10 do primeiro livro de Samuel, que os filisteus ainda mantinham algumas cidades guarnições em Israel. Ou seja, Israel não dominara totalmente os filisteus, ainda havia algumas cidades guarnições. E isso só duraria no tempo de Samuel. Mas este é realmente o fim dos filisteus. E é importante observarmos, Deus trouxe uma vitória famosa aqui para o povo de Israel. Foi uma vitória de sua própria ação. Foi o próprio Deus quem operou esta vitória aqui. Foi uma vitória da intervenção divina, senão os israelitas não conseguiriam vencer essa batalha. Por 20 anos, a Arca da Aliança permaneceu em Kiriat Jearim. Me acompanhe, por favor. E nós lemos no versículo, ou no final do versículo de número 2, do texto que lemos, toda a casa de Israel lamentou após o Senhor. Eles estavam tristes, eles estavam lamentando, eles tinham todos os motivos para estarem tristes. Eles tinham acabado de sofrer uma derrota que eles nunca poderiam imaginar. Eles sofreram uma derrota, e o seu objeto de prêmio aqui mais precioso, a Arca da Aliança, representando a própria presença de Deus, que estava dentro dela, ela continha o decálogo, os 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu, e mais tarde Urim e Tumim vão ser colocados ali, também na Arca da Aliança. Ela era símbolo da presença de Deus no meio do povo. E um ato de loucura absoluta, nesse ato, eles o levaram então para a batalha, e o que acontece? Eles perdem essa arca. E perderam também cerca de 34 mil homens em batalha por causa desse incidente. Perderam a Arca da Aliança e perderam cerca de 34 mil soldados, 34 mil homens. Eles tinham todos os motivos para lamentar ou para estarem lamentando aqui. Entendam, irmãos, que havia casas, cidades, vilarejos em Jerusalém, nos distritos vizinhos, onde a dor, onde a tristeza e o lamento ainda residiam. Ainda havia isso. Haverá uma Assembleia Geral convocada aqui em um lugar chamado Mispa. Nós lemos o texto. E Samuel então chamará todo Israel a Mispa, e o que eles farão lá? Ali eles confessarão dizendo: pecamos contra o Senhor. É isso que eles farão. Mas observe, levou 20 anos para eles fazerem isso. E isso é que é importante nós notarmos. Levou 20 anos para essa confissão acontecer. Confessar o pecado não é uma coisa fácil, é claro, por causa do orgulho que está em nós e nos prende. Confessar, então, não é uma coisa fácil, não é natural para nós dobrarmos os nossos joelhos
Não é natural para nós dobrarmos os nossos corações e reconhecermos que nós somos pecadores, merecedores da ira divina e carecedores da graça do Senhor. Que nós somos merecedores da condenação de um Deus justo e soberano, que governa todas as coisas, que tudo o que nós podemos pedir é misericórdia. 20 anos demorou para o povo fazer isso. Será por um ato de grande intervenção de Deus que os filisteus serão finalmente derrotados. E eu quero que vejais comigo nesse texto pelo menos 3 coisas que nós podemos apontar aqui. A primeira é a necessidade da misericórdia de Deus. Olhe novamente aqui comigo para os versos de número 2 a 6 e veja comigo que o texto mostra uma necessidade da misericórdia de Deus. No verso de número 6 ele diz: pecamos contra o Senhor. Isso parece algo impressionante, mas não é. Quando eles se reúnem em Mispa para esta Assembleia Geral, o que eles dizem? Pecamos contra o Senhor. Mas eu quero chamar a vossa atenção aqui para uma coisa que talvez passou batido aos olhos de alguns que leram comigo esse texto. Veja, o que provocou essa confissão? O que fez com que eles confessassem? O que trouxe uma confissão? O narrador omite isso de propósito. Não há aqui para nós o que causou esse tipo de confissão. Até aqui não há qualquer elemento que seja o causador, a causa dessa confissão. E diante disso eu quero vos fazer lembrar do que o Senhor Deus disse pelo ministério do apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 7, que fala sobre 2 tipos de tristeza. E ele diz em 2 Coríntios capítulo 7, verso 9 e 10: agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Verso 10: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então ele diz que existe tal coisa como uma tristeza segundo Deus, mas também há tal coisa como uma tristeza mundana, uma tristeza segundo o mundo. Há uma tristeza segundo Deus que leva ao arrependimento, mas também há uma tristeza mundana que não leva a lugar nenhum, não leva ao arrependimento. Cerca de 20 anos eles esperaram para fazer esse lamento. Por que agora? Porque depois de 20 anos, por 20 anos eles estão tristes, mas não foi uma tristeza que os levou ao arrependimento. Não foi um lamento que os levou ao arrependimento. Quero vos mostrar 3 coisas que Samuel diz a eles quando os chama para esta Assembleia Geral em Mispa. Observem o que Samuel diz a eles no verso de número 3: se é de todo o vosso coração que vos voltais ao Senhor. Primeira coisa que ele está dizendo, a palavra retornar aqui no hebraico é uma dessas palavras hebraicas crucialmente importantes, especialmente nesse nosso texto. Ela implica uma ação, ela implica algo que nós estamos fazendo. Quem entende um pouco de lógica de programação sabe que após o se sempre haverá o então. Se isto, então aquilo. É uma causa e efeito, é consequência de algo que aconteceu. E Samuel está dizendo para estes homens, para essas mulheres, para esse povo: se vocês estão se voltando para Deus, se vocês estão de fato se arrependendo, se vocês estão se afastando dos pecados de vocês e se voltando para o Senhor, então, veja, ele diz se, e então afaste os deuses estrangeiros do vosso meio, os astarotes do seu meio, dirija o seu coração somente ao Senhor e sirva somente a Ele. Então o que ele está dizendo? Livrem-se dos ídolos. Se você realmente está se voltando ao Senhor, se é de todo o vosso coração que vocês estão se voltando ao Senhor, então tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. É isso que ele está dizendo. E sirva, volte-se para o Senhor,
e somente para Ele. Não é sem razão que a nossa confissão de fé e os catecismos, ao falarem sobre arrependimento, mostram que arrependimento sempre tem um elemento duplo: um afastamento do pecado e um retorno ao Senhor. É algo duplo que anda junto. É como se fossem as duas faces de uma mesma moeda. É o afastamento do pecado e o apego ao Senhor. O arrependimento traz isso. Então há um aspecto negativo e há um aspecto positivo nessas coisas. Tu deves, antes de tudo, afastar-te dos teus ídolos. É a primeira coisa. Deves abandonar o pecado, deves afastar-te do pecado e então, como consequência, se apegar ao Senhor. É isto que o profeta está dizendo. É difícil de acreditar, não é, irmãos? Quando nós lemos estas coisas, é difícil de acreditar isso, apesar de tudo o que aconteceu em Israel, apesar de todas as coisas que aconteceram com a arca, que por 20 anos eles ainda mantinham ídolos. Por 20 anos eles ainda mantinham ídolos no coração, servindo ao Senhor. Era Javé e outros deuses. Era o Senhor e outros deuses. Eles ainda têm as suas representações de Astarotes e Baal. Agora perceba que Baal e Astarote eram divindades cananeias. Essas divindades eram divindades cananeias. Elas eram marido e mulher no panteão das divindades cananeias. E eles eram os deuses da fertilidade cananeia. Eles eram deuses do clima, eles eram deuses da tempestade, eles eram deuses das colheitas férteis. Eles ainda mantêm seus Baalins e mantêm seus Astarotes. Baal e Astarote também estavam associados a todo tipo de insinuações sexuais da religião cananeia. A todo tipo dessas coisas. O bordel e o templo na religião cananeia era a mesma coisa. A mesma coisa para eles era. Talvez não seja tão difícil entender, então, por que por 20 anos eles ainda mantiveram esses falsos deuses consigo, mesmo tendo Javé como o seu Senhor, entre aspas. E o que Samuel diz a eles? Se vocês estão levando a sério o vosso arrependimento, se vocês estão levando a sério a busca de bênçãos e favores divinos, vocês devem fazer uma coisa: se livrem desses ídolos. Deitem fora esses ídolos, se afastem desses ídolos. E o que vocês fazem a partir disso? Se apeguem e sirvam ao Deus vivo e verdadeiro. O chamado não é diferente para nós, irmãos. Nós temos que nos perguntar esta noite: qual é o ídolo que nós estamos erigindo em nossos corações? Porque o homem foi criado um ser religioso, e se ele não adora a Deus, ele adora alguma outra coisa, e às vezes ele até diz adorar a Deus e mais alguma coisa. Qual é o ídolo que está erigido nos nossos corações? Nós temos um ídolo? Talvez esta seja a razão pela qual muitas vezes desfrutamos do desprazer de Deus sobre nós durante tanto tempo. Como o povo de Israel durante 20 anos, nós precisamos nos examinar individualmente, nós precisamos de um exame corporativo como igreja. Quais são os nossos ídolos? Nós não podemos sair hoje daqui sem enfrentar essa questão. Ao olhar para o nosso próprio coração, ao olhar para a nossa própria vida e identificar os nossos ídolos, e o Senhor dizendo hoje: deite fora esses ídolos. Se livre desses ídolos e se voltem para o Senhor e sirvam somente a Ele. Então eu pergunto: qual é o ídolo que está no teu coração? E vejas, tu não podes sair daqui esta noite, mesmo depois de ouvir estas coisas, e fazer o que os israelitas fizeram por 20 anos. Eles se entristeceram. Você conhece pessoas assim, que sabem qual é o seu pecado, que sabem qual é a sua dificuldade, elas choram, elas lamentam, mas elas não abandonam.
elas continuam abraçadas com aquele tipo de pecado, e quando elas são confrontadas, elas ainda choram e reconhecem que estão erradas. Foi isso que o povo de Israel fez, eles estavam lamentando, mas eles não se voltavam para o Senhor. Por isso o profeta os chama desta forma, por isso o profeta faz isso. Então tu podes lamentar e podes não se arrepender, podes chorar e apenas ter tristeza segundo o mundo, como nós vimos em 2 Coríntios. E por causa da bagunça que tu fizeste, ou que está na tua vida, ou na tua família, ou em qualquer outra coisa, isso te causa tristeza, isso te causa pesar, e tu choras então aos pés do Senhor, como se fosse um arrependimento, quando na verdade não é. Muitas pessoas se arrependeram da bagunça que fizeram nas suas vidas, mas em muitos desses casos é apenas uma tristeza mundana. Você já viu alguém que é pego em flagrante e é preso e às vezes ele chora? Não é um arrependimento porque ele fez algo, é uma tristeza porque foi pego fazendo algo e agora tem que se submeter à punição que será dada a ele. Então há coisas que são assim, é uma tristeza que vem porque o tiro saiu pela culatra. Fostes pego, não acabou como tu querias. Todos nós já vimos isso, de alguma forma, como eu acabei de vos dizer. É uma pena que estas pessoas tenham lamentado apenas porque tenham sido pegas. Suas vidas estão uma bagunça, mas isso não significa necessariamente se voltar para o Senhor e servir somente a Ele. Por isso, novamente, a pergunta que nos segue neste momento é: qual é o ídolo que eu tenho no meu coração? E não me digas, pastor, eu não tenho nenhum. Lembra-te do que o Senhor te exortou em Jeremias: enganoso é o coração e mais corrupto do que todas as coisas. Quem o conhecerá? O salmista ora dizendo: Senhor, afasta de mim as minhas transgressões e até aquelas que me são ocultas. Quem conhecerá as suas próprias transgressões? Repreende-me segundo a tua palavra. E é o que o Senhor Deus está fazendo conosco hoje. Consegues identificar o teu ídolo hoje? E eis aqui um outro desdobramento para que nós vejamos onde nós tropeçamos, onde nós precisamos corrigir. Nós precisamos da graça divina. Nós precisamos da iluminação do Santo Espírito, porque somente Ele é quem nos conduz ao arrependimento. Israel achava que por ter toda a lei divina, achava que podia por si mesmo se voltar ao arrependimento, e o apóstolo Paulo diz: tu negas que é a bondade e a misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento. Até nos arrependermos, precisamos da graça de Deus. E por isso nós devemos suplicar, porque muitas vezes Ele pode endurecer os nossos corações e nos entregar aos nossos próprios pecados, e então amargaremos o seu desagrado. E o profeta está dizendo isso. Nós devemos então não empregar as nossas forças, as nossas afeições, a nossa inteligência ao pecado, mas a Deus. Não as transgressões, aquilo que ofende a Deus, mas aquilo que agrada ao Senhor de toda a glória. E é o que é o mais importante para ti e para mim. É Deus, sua palavra, sua igreja. Nós precisamos observar essas coisas. Mas ouça o que Deus está dizendo. Se estás genuinamente arrependido, tu deves te livrar desses ídolos e voltar-te ao Senhor, somente ao Senhor, e servi-lo. Há um incentivo magnífico aqui, irresistível, para fazer isso. Cada pessoa que faz isso, jamais o Senhor o rejeitará. Salmo 32, Salmo 51. Nós temos esses textos, Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, venham a mim.
Se tu vieres a Deus com um coração genuíno, um coração contrito e compungido, tu não desprezarás, ó Deus. Não importa a transgressão. Alguém já disse que não há pecado tão pequeno que não mereça condenação, e não há pecado tão grande que não possa ser perdoado. Nós devemos nos chegar ao Senhor e há este incentivo maravilhoso. Então, se tu vieres de todo o teu coração, Ele nunca, jamais te desprezará. Uma segunda coisa que nós podemos ver nesse texto: a experiência da misericórdia de Deus. No versículo 7 ao versículo 10, nós temos essa experiência da misericórdia de Deus, porque assim que os filisteus ouvem que Samuel reuniu a Assembleia Geral em Mispa, os filisteus pensam o pior, é claro, e o que eles fazem? Sobem contra Israel. Eles vêm para guerrear contra Israel. Os filisteus estão sempre chegando. Eles vêm com armas. E qual é a resposta de Israel? Qual é a resposta que o povo de Deus dá? Bom, em certo sentido, chega a ser até patética esta resposta. Veja, é uma atitude de alguns que vivem em ciclos viciosos de pecados, mas sempre que se encontram em apuros, a primeira coisa que fazem é buscar conselhos e orações de um homem de Deus. Eu achei impressionante alguém que passou tanto tempo sem congregar na congregação em que eu pastoreava. E no dia que eu saí, ele foi lá em casa e disse: pastor, me dê uma carta de recomendação. Nunca congregou. E queria uma carta de recomendação, queria orações, queria que fizesse bênção sobre ele. Eu disse: eu não posso fazer isso. Quando eles ouvem que os filisteus estão vindo, eles ficam com medo. Cristão, mesmo que tu tenhas medo, parece contraditório, tenha coragem, é um paradoxo. Eu digo aos meus filhos: enfrente os seus medos. Medos assaltarão o nosso coração em todas as circunstâncias. Temos que tomar decisões a todos os momentos, e essas decisões muitas vezes dão um frio na barriga, porque você não sabe qual será o desdobramento dela. E então ela te causa medo. E você precisa confiar na santa providência que guia os teus passos. As tuas mãos dirigem o meu destino. É como nós cantamos. Quando Israel é ameaçado por seus inimigos, ele sempre esboça medo. E o que eles fazem então neste episódio? Eles chamam Samuel. A propósito, isso lembra do episódio descrito em Isaías 37, quando em outra ocasião Ezequias está trancado como um pássaro em uma gaiola dentro de Jerusalém, e Senaqueribe está ameaçando ele e a população de Jerusalém do lado de fora. E o que eles fazem? Eles chamam o profeta Isaías para fazer o quê? Orar. É isso que eles chamam. Então, por que, queridos irmãos, pensamos tantas vezes na oração como último recurso e não como primeiro recurso? Nós tentamos de tudo. E quando já tentamos de tudo, recorremos então à oração. Recorremos ao Senhor. E Israel aqui então dobra os seus joelhos. E isso, é claro, é uma coisa maravilhosa. É um ótimo lugar para se estar, meus irmãos, em oração ao Senhor. Talvez seja onde tu deves estar hoje, onde tu deverias estar hoje, no lugar da oração com o Senhor. Deus te pôs em um caminho difícil para que tu clames por Ele, para que tu ores a Ele, porque de outra sorte tu não o farias. De outra sorte tu não o buscarias. De outra sorte tu não intensificarias o teu serviço a Ele. Estás cercado por teus inimigos, não sabes para que lado se virar, não sabes a quem recorrer. Pode até ser parcialmente tua própria culpa. Tu estás fora de si. Vieste aqui então para cultuar, mas estás deprimido e abatido e desanimado, e não sabes para que lado ou para quem se voltar, a quem buscar ajuda. E eu estou te dizendo hoje que a resposta está nesse texto. Temos provas, temos tentações,
há problemas em algum lugar na nossa vida, nunca devemos nos desanimar, devemos sempre levar as nossas ansiedades ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. E esse é um pressuposto que deve nos levar à oração constantemente, à experiência de que o Senhor é bom e Ele tem cuidado de nós. E devemos levar então as nossas ansiedades a Ele. E é impressionante o final do versículo de número 9. Veja, clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Isso não é uma coisa linda, irmãos? Os filisteus estão vindo com as suas armas, e Samuel chama ou clama ao Senhor, e o Senhor lhe responde. O Senhor lhe dá uma resposta, e é um momento decisivo na história de Israel. Veja o que está sendo nos dito aqui nesse texto. A Bíblia está nos dizendo de novo e de novo e de novo, e ela nunca parece se cansar de nos dizer isso, repetidas vezes por diferentes histórias, sobre a importância da oração, sobre a importância de buscar a Deus em oração. E é um meio de graça tão simples, mas tão negligenciado por todos nós. Paulo, em Efésios capítulo 6, quando ele está descrevendo as armas da nossa guerra, ele nos fala para tomarmos essas armas com toda a oração e súplica. É assim que devemos fazer. A oração é onde as batalhas são travadas e vencidas diante do trono da graça. E por que ela é tão desprezada? E por que abandonamos tanto em nossas casas, não apenas individualmente, mas corporativamente? Nos nossos lares, nas reuniões de oração. E eu não estou falando apenas também das reuniões de oração, estou falando dos nossos próprios cultos. Muitas vezes, quando nos estendemos um pouco mais em oração, alguns começam a ficar entediados. Essa oração não vai terminar. Talvez não expressem com a boca, mas o coração está cheio disto. A experiência da misericórdia de Deus vem através da oração. O Salmo diz: provai e vede que o Senhor é bom. Em terceiro lugar, irmãos, a lembrança da misericórdia de Deus é a terceira coisa que eu quero aqui apontar, e então eu termino. É a lembrança da misericórdia de Deus. Não apenas a necessidade da misericórdia de Deus, não apenas a experiência da misericórdia de Deus, mas a lembrança das misericórdias de Deus. É o que o texto nos diz. Nós somos esquecidos. Alguns mais, outros menos. Mas nós tendemos a esquecer as coisas. Nós somos um povo esquecido, nós esquecemos da misericórdia de Deus. E não me diga que não, porque é. Todas as vezes que tu resmungas e todas as vezes que tu reclamas, tu estás te esquecendo das misericórdias do Senhor. E então o que que Samuel faz? Ele erigiu uma pedra e lhe chamou esta pedra de Ebenezer, a pedra de ajuda. Ajuda da nossa fé que é fraca, que precisa destes memoriais, destas coisas, desses marcos, desses pontos que nos fazem lembrar. Nós cantamos muitas vezes: conta as bênçãos, dize-as quantas são. E então Samuel faz isso, ele erige aqui, ele levanta uma pedra e ele põe o nome de Ebenezer, para que cada vez que eles avistassem essa pedra, eles fossem lembrados. E Ebenezer é a rocha, é a pedra do Evangelho, a rocha do Evangelho, porque quando nós olhamos para essa pedra, nós lembramos de uma boa notícia: Deus livra o seu povo, Deus cuida do seu povo, Deus responde orações. E meus queridos irmãos, lembrem-se, Deus vos livrou de coisas piores do que os filisteus. Ele vos livrou do fogo do inferno, da ira vindoura, da morte eterna, de viver para sempre distanciado do Senhor, e vos deu nova vida, não apenas no porvir, mas agora nós já desfrutamos da vida eterna.
nós começamos a experimentar esta obra maravilhosa do Espírito Santo em nossa vida agora. E ela será concluída plenamente no porvir. Essa é a nossa esperança. Cristo Jesus é a nossa rocha, a pedra angular pela qual todo o edifício da igreja se mantém, e se tirá-la, todo o edifício desaba. É para que nós não nos esqueçamos disso, que nós temos batismo, que nós temos ceia do Senhor. Todas as vezes que presenciamos um batismo infantil ou um batismo adulto, nós somos lembrados da misericórdia do Senhor. Todas as vezes que nós ceiamos, nós somos lembrados das misericórdias do Senhor. Mas essa lembrança é uma faca ou uma espada de dois gumes, e afiada. Por que Samuel chamou esta pedra de Ebenezer? Por que ele levanta esta pedra e chama ela de Ebenezer? Por que não outro nome? Se ele colocou este nome, ele tem um propósito, porque foi em Ebenezer. Lembre-se disso, foi em Ebenezer que os israelitas estavam acampados quando a arca do Senhor foi tomada. Foi lá. E quando eles olharam para esta rocha, sim, eles se lembraram da misericórdia de Deus que trouxe a arca de volta, sem a intervenção deles, mas também eles se lembram da absoluta, pura e total loucura que os levou a tal situação. Foi por causa deles, foi por causa da loucura da ação deles que eles chegaram onde chegaram, e se não fossem as misericórdias do Senhor, esta arca jamais teria voltado para eles novamente, e jamais eles teriam sido libertos dos filisteus. E então Samuel olha para isso e coloca esta pedra como um lembrete, tanto do pecado deles, como um lembrete da graça divina, em perdoar o pecado, em os livrar do seu próprio embaraço. Assim como a cruz é um lembrete dos nossos pecados, nosso miserável pecado que desafia a Deus e a beleza, a maravilhosa beleza da sua graça, da sua misericórdia para conosco no Evangelho. A cruz é um lembrete para nós, para que ao olharmos para a cruz, nós possamos ver não apenas a graça, mas também possamos ver do que nós fomos livres. E como muitas vezes nós tiramos os nossos olhos do Senhor, que grande Deus nós temos, que conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, e nos dá esses marcos, porque nossa fé é fraca. E se a tua fé está fraca hoje, olhe para o teu Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Ele é quem pode te tomar pela mão e te levantar mais uma vez e te fazer erguer a cabeça e então caminhar. Que Deus maravilhoso nós temos, que nós possamos então honrá-lo e servi-lo, deixando à parte esses ídolos dos nossos corações. Amém. Pastor Fábio. Amém pela palavra pregada. Neste momento eu quero pedir que vocês se coloquem de pé. Estaremos então cantando ao Senhor com o Salmo 19, versículo 7 ao 14.
Santo Deus, bondoso Pai, ó Senhor, como é bom experimentarmos, Senhor, da Tua misericórdia. Sabemos que não merecemos, Senhor, mas foi por aquilo que Teu Filho amado Jesus Cristo fez por nós, e por isso Te rendemos graças. Que possamos, Senhor, ter um coração disposto, Senhor, a obedecer e seguir e experimentar a Tua misericórdia. Senhor, nos leva para casa em paz, nos dá uma semana na Tua presença, Senhor, que possamos voltar, Senhor, para o próximo domingo, o dia do Senhor, dia de adoração, para então experimentarmos mais e mais da Tua benignidade e da Tua fidelidade. Senhor, com alguns irmãos nossos que têm, Senhor, lutado com alguns problemas de saúde, alguns dos nossos pequeninos, alguns parentes, Senhor, que têm passado por lutas, Senhor. Ser com a nossa irmã Leu, abençoa ela, que os médicos possam, Senhor, encontrar, Senhor, qual a dificuldade de saúde que ela tem passado, e que ela possa, Senhor, tomar o tratamento devido e voltar, Senhor, à normalidade, se assim for da Tua vontade.
Te damos graças também pela chegada do reverendo Janderson, sua família, que chegaram em paz. Te damos graças, Senhor, pelos irmãos que têm se empenhado para recebê-lo, gastado do seu tempo. Abençoa também, Senhor, esses irmãos. Que possamos, Senhor, sermos edificados pela Tua Santa Palavra. É no nome de Cristo que nós choramos, gratos por tudo. Amém. Recebeis, pois, a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e misericordioso Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam convosco e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. A Deus Supremo.